Olá a todos, boa noite, tudo bem? Estou passando aqui hoje para a gente conversar sobre o início do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 6309, lá no Supremo Tribunal Federal. Nessa ADI 6309, que começou a ser julgada dia 9 de março de 2023, há 2 semanas atrás, discute-se a constitucionalidade ou não de várias regras trazidas pela reforma da Previdência, pela Emenda Constitucional 103, sobre a concessão da aposentadoria especial, o tema que a gente tem trabalhado aqui nesse canal. Tá? Com a chegada da Emenda Constitucional 103, vários critérios novos foram estabelecidos e outros critérios foram modificados em relação à aposentadoria especial. Tá? E nessa ação, justamente se discute a constitucionalidade da fixação pela Emenda Constitucional 103, a emenda da reforma da Previdência, de uma idade mínima para que o trabalhador tenha direito à aposentadoria especial. Então não basta comprovar só os 25 anos de exposição a agentes nocivos. É necessário ainda demonstrar o implemento de uma idade mínima para a concessão da aposentadoria especial. Infelizmente. Então, nessa ação se discute também o valor do cálculo da aposentadoria especial, que deixou de ser os 100%, como era até a chegada da reforma da Previdência, e passou a ser 60%, conforme eu vou explicar melhor daqui a pouco. Tá? Se discute também nessa ADI a possibilidade de conversão de tempo especial em tempo comum, com os devidos acréscimos legais. Então, essa ação discute basicamente 3 pontos: estabelecimento de idades mínimas para aposentadoria especial, vedação da conversão do tempo especial em tempo comum para períodos posteriores à reforma da Previdência, posteriores a 13 de 11 de 2019, e a redução do valor da aposentadoria especial. E nós ficamos aqui admirados, ficamos perplexos e chateados, tá? Em relação à fundamentação do voto do ministro Barroso, que juntou aí, 2 semanas atrás, né, o seu voto nesse processo. E ele julga improcedente todos esses 3 pedidos principais formulados. Tá? Então rejeita esses 3 pedidos e declara a constitucionalidade dos artigos da Emenda Constitucional 103. O que é mais estranho? É que essa fundamentação do voto do ministro Barroso é totalmente diferente do julgamento lá do tema 709, em que ele votou favoravelmente lá a tese do INSS, entendendo que o trabalhador que conseguisse direito à aposentadoria especial não poderia continuar trabalhando, pois precisaria se afastar da atividade, porque estava presumida uma invalidez. Bem, se o trabalhador precisa se afastar da atividade porque o foco é a proteção à saúde dele, como é que pode o ministro Barroso agora dizer que esse mesmo trabalhador, que independentemente de ter atingido o tempo mínimo, ele precisa continuar trabalhando até atingir uma determinada idade? É isso que nos deixa confusos, né, e perplexos em relação a esse julgamento. É um dos pontos, né? E aí o ministro ele justifica essa mudança de entendimento dele, dizendo que o déficit previdenciário teve uma piora significativa nos últimos anos, que o pagamento das aposentadorias e pensões ocupam boa parte do PIB brasileiro e do orçamento e que isso deixa poucos recursos para outros setores como saúde, educação, por exemplo. Tá? Então, para o senhor ministro Barroso, o foco de proteção mudou. Tá? Então, ele disse lá no tema 709 que antes da reforma, a incapacidade laborativa era presumida, mas agora com a imposição de uma idade mínima, a permanência em atividade é a única solução sustentável para o sistema. Assim, então, segundo ele, né, antes da reforma o foco era o quê? Era a proteção à vida. Depois da reforma o foco é a proteção ao sistema previdenciário. Não, sinceramente não. Não tem como aceitar essa fundamentação. O foco, a prioridade é sempre, vai ser sempre a vida. Trabalhador exposto a agentes insalubres. Qual é o foco? É a vida do trabalhador. Por isso que ele está sendo retirado do mercado de trabalho mais cedo. Essa é uma lógica muito simples.
de se entender. Entendeu? Então, o ministro Barroso ainda fundamenta lá dizendo que em vários países essa é uma realidade e que isso existe já há muito tempo, é uma tendência global, né, de que regimes especiais de aposentadoria se tornem cada vez mais excepcionais ou que até mesmo desapareçam. Imagina. Então, quer dizer que a realidade lá de um trabalhador europeu, que ele cita vários países europeus nesse voto, né? Então, essa realidade é a mesma de um trabalhador brasileiro? Creio que não. Responde aí você que está assistindo esse vídeo. Quais são as suas condições de trabalho sujeitos aí a agente insalubre? Será que é a mesma de um trabalhador europeu? Não, né? Portanto, pessoal, não tem como se admitir agora que esse trabalhador esteja obrigado a continuar trabalhando até atingir a idade mínima, tá? E sujeito a um tempo especial, já tendo completado lá o período necessário, tá? Então, nessa ADI se discute também sobre o valor da aposentadoria especial. Então, antes da reforma, era a média aritmética dos 100% do salário de contribuição, desde julho de 1994. Agora, o valor de uma aposentadoria especial é de 60% para quem tiver completado os 20 anos de contribuição e vai sendo adicionado 2% a cada ano excedente. Tá? Então, assim, para ter direito aos proventos integrais, o segurado ele precisa ter pelo menos 40 anos de contribuição. Tá? Então, além de se estabelecer o critério da idade mínima, ainda temos essa redução do valor das aposentadorias especiais. Tá? Em relação a outra discussão, a terceira e última, da conversão do tempo especial em tempo comum, que foi vetada a partir da emenda constitucional 103, nós vemos aqui no escritório diariamente várias situações de clientes que trabalham, né, depois da reforma da Previdência, estão sujeitos a condições especiais, tem os PPPs lá, mas que o PPP simplesmente não pode ser usado para converter tempo especial em tempo comum, para ele ganhar mais tempo de contribuição, para poder se aposentar mais cedo, que é um direito que precisa ser garantido para ele. Tá? Então, sobre essa ADI 6309, hoje, dia 21 de março de 2023, o ministro, se eu não me engano, foi o Lewandowski, que pediu vista, aí suspendeu o julgamento. Então, qualquer notícia importante sobre esse processo, vou voltar a comentar aqui, portanto, eu peço que se inscreva no canal para a gente continuar conversando sobre esse assunto. Muito obrigado pela sua atenção, até breve.